Olá, mais uma vez estamos juntos então conversando sobre como vencer a ansiedade. E nós precisamos muito disso, viu? Vencer a ansiedade. Hoje nós vamos enfocar a importância da atitude saudável, a boa atitude mental que nos faz vencer a ansiedade. Isso é uma das coisas tão importantes que nós vamos rever várias vezes, várias abordagens. E hoje a abordagem vai conversar um pouquinho sobre a atitude, o termômetro, como medir a atitude, como saber se eu tenho uma atitude boa ou ruim. Em que ponto eu estou desse caminhar para ter uma melhor atitude? Como desenvolver isso? Então é que nós vamos ver isso. O ansioso, algumas vezes eu comparo ele com esse vulcão que nós estamos vendo ao fundo da imagem. Seja o ansioso do tipo nervoso, mais extrovertido, seja o ansioso mais tenso. Então, o vulcão que explodiu é o nervoso. Agora, o vulcão que está ali guardando é o tenso. Ah, o nervoso, ele puf, explode. E o tenso suspira. Vamos lá. Conversando um pouquinho, então, a respeito de como medir a atitude do ansioso. Nós precisamos ainda de alguns conceitos. Então, eu quero apresentar esse nosso termômetro, né? O termômetro da atitude do ansioso. Então, aqui está o nosso termômetro. Ele está medindo, né? O termômetro pode medir temperatura, mas esse aqui, no caso, mede atitude. E esse, ele está medindo o que a gente chama de pleno potencial. O melhor potencial, a melhor capacidade, 100%. 100% do quê? É aquele momento onde eu tenho, momento quase idealizado, né? Onde eu tenho a melhor concentração, a melhor memória, disposição, capacidade física, a mente está a pleno vapor, podendo tudo e mais um pouco, né? A sensação de bem-estar, um nível de rendimento ótimo. É o objetivo do ansioso. Eu quero chegar lá. Sabe, o ansioso, ele adora isso. Ele poderia estar fazendo cada vez mais se deixasse, se pudesse. Então, eu tenho aqui o pleno potencial do ansioso, onde eu estou medindo. Só que existem pessoas com potencial menor. E até, diga-se de passagem, às vezes nós também temos o nosso potencial reduzido. A gente vai ver num outro momento tanto de onde vem a ansiedade, mas da influência da ansiedade no nosso desempenho. Eu começo a comparar, e as comparações elas são quase inevitáveis, elas não deveriam existir. Ou se existem, mas assim, com uma intenção de aprender, de ajudar. Nunca de diminuir o outro ou a nós mesmos. E nem tampouco de aumentar o nosso eu ou ficar quase que admirando, quase idolatrando o outro. Não, não deveria ser assim. Mas o ansioso, ele está ali, no seu pleno potencial. Ótimo. E ele vê pessoas com potencial menor. Acontece também de ter pessoas com potencial maior do que ele. Então está aqui, nossa linha do potencial. Né? A referência é a própria pessoa, porque a gente temos a nós mesmos como referência. Né? A gente vai ver se o outro pode mais ou menos comparado conosco mesmo. Então o ansioso ele está ali no seu melhor potencial e ele olha para si mesmo assim. Ele se sente bem, normal, superior a esse aqui, o da esquerda, o potencial menor, e tendo inveja, sentindo inferior, cobiçando o da direita com potencial maior. Para o ansioso, quem tem o potencial menor é lerdo, lento, inferior, preguiçoso até. Já quem tem o potencial maior, essa é a pessoa rápida, eficaz, invejável, admirada. Como eu gostaria de ser assim, né? Então, eu começo a ter atitudes perante esse meu desejo quase inconsciente, quase incontrolável também. Porque o ansioso, sabe, por causa da pressa, do perfeccionismo, do imediatismo, da competitividade, das respostas sob pressão, por causa do dia a dia, ele começa a operar acima do pleno potencial. Tá vendo a diferença aqui? Então, aqui está o pleno potencial do ansioso.
mas aqui tá como o ansioso geralmente opera. Se o pleno potencial é o 100%, geralmente o ansioso opera acima, trabalha acima do seu pleno potencial. Vamos dizer 150%. Potencial ideal, 100%. Trabalha geralmente acima, 150%. E isso traz uma sobrecarga. E por causa da sobrecarga, ao longo do tempo, muito tempo, eu começo a desenvolver os sintomas, os tão temidos sintomas da ansiedade, né? Então, assim, nós temos como alguns sintomas de ansiedade uma série de pensamentos que ocorrem em nossa mente, especialmente pensamentos negativos, suor excessivo, um coração que dispara, uma ingesta compulsiva de alimentos. Temos algumas condutas, inclusive, compulsivas, como dentre elas transtorno obsessivo compulsivo ou mesmo vícios, né? Dores de barriga, tremores. Costumamos dizer que nós temos efeitos sobre o sono, pessoas que perdem o sono, chegam a ter insônia, sono de menos, ou até aqueles que têm sonolência excessiva, seja porque não dormem bem ao longo da noite, ou seja mesmo porque acabam tendo um aumento do sono. Temos aquela bola que trava no estômago e sobe e desce, temos azia, queimação, pressão que sobe, disparadeira do coração. Tem pessoas que têm problemas no intestino, uns têm diarreia, uns têm intestino trancado. Enfim, são inúmeros, são dezenas de sintomas já ligados diretamente à ansiedade e alguns outros tantos com suspeitas de estarem relacionados a ela. Então, entendendo através dessa atitude do ansioso, e nós vemos de onde é que ela vem, que vem dessa sobrecarga. Então, se o ansioso ele não trabalha com a sobrecarga, ele não sabe como trabalhar com os sintomas, porque na realidade o que faz com que o ansioso procure atendimento são justamente os sintomas. Eles são desconfortáveis. E é pelo desconforto que a gente acaba tendo que ter, então, uma mudança de atitude, focando na causa, que é a ansiedade, e não nos sintomas, que são justamente o que nos traz esse desconforto. Então, como nós estávamos dizendo, o ansioso ele trabalha bem acima do seu pleno potencial. Ele trabalha em torno de 150%, que a gente tem que colocar no exemplo, né? E por causa dos sintomas, esse desempenho cai, vem para 130. E porque caiu o seu desempenho, lembra lá do termômetro azul, aquele que tem um desempenho mais baixo do que ele, o ansioso ele não suporta pensar que ele está indo para esse caminho. E por não suportar, então, ele vai procurar atendimento. Aqui no caso do exemplo, até pelo fato de eu ser médico, estamos colocando, ele vai buscar atendimento médico. Mas poderia ser psicológico, poderia ser terapias alternativas, poderia ser fisioterapia, atividade física, nutricional, e inúmeras formas de apoios que interferem também com a ansiedade. Mas basicamente, independente do que nós buscarmos, se mudança de estilo de vida, se um tratamento alternativo, se um tratamento convencional, ou até mesmo medicamentoso, em cima dessas mudanças nós temos dois caminhos a seguir. Um caminho, que é uma atitude positiva, que ela arruma no sentido de reconhecer a ansiedade, mudar os pensamentos e os sentimentos, até termos então o controle da ansiedade, mas também pode ter um caminho negativo, um caminho que não a reconhece, que foge dos sintomas, que não trabalha com a causa e que vai, por sua vez, aumentar o ciclo da ansiedade. E a diferença dos dois é justamente a atitude que a pessoa tem. Vamos ver um exemplo então. Uma atitude negativa. Está lá, o pleno potencial do ansioso, é a capacidade que nós gostaríamos de trabalhar, o meu 100%, só que aqui está como o ansioso geralmente opera. Ele opera acima disso, em torno de 150%. Isso por causa, conforme já tínhamos dito, das situações do dia a dia, do corre-corre, perfeccionismo. Ele é muito competitivo, seja consigo mesmo ou com os demais pessoas. O ansioso é muito imediatista, ele gosta das suas coisas no seu tempo, do seu jeito, as respostas sob pressão da vida, e gera sobrecarga. Então, em vez de nós trabalharmos com a causa, que também é como nós lidamos com a sobrecarga, nós buscamos uma fuga. E ao buscarmos uma fuga, que esse é o exemplo da atitude negativa, né? A pessoa busca uma fuga, como por exemplo, se medicar, e não apenas a medicação em si, mas uma atitude negativa. Então, em vez de ele reduzir a sobrecarga, porque não tem mais sintomas, ele força ainda mais a sua mente. Então, ele tem um aumento da sobrecarga. E por ter o aumento da sobrecarga com uma atitude negativa, o sintoma que era pequeno cresce
cresce ainda mais. E ao longo do tempo, aquilo que o ajudava, que o aliviava, por exemplo, a medicação, acaba tendo maior chance, né? Então, de efeito colateral, tolerância e causando até mesmo dependência, né? Então, a tolerância é aquela questão que a pessoa, para ter o mesmo efeito do medicamento, ou aquilo que causava alívio, ele precisa de doses cada vez maiores, porque o seu cérebro tolera, ele acaba então desenvolvendo ainda mais estímulo, né? A ansiedade ela vem, conforme nós dissemos em um evento anterior, no encontro anterior, a ansiedade ela vem justamente disso, de ao longo do tempo, cronicamente, você ter uma descarga ainda maior de substâncias no nosso cérebro, no nosso corpo, como cortisol, como adrenalina, que seriam muito bons a curto prazo, um episódio agudo, mas quando é crônico ao longo do tempo, aquilo vai aumentando. Então a pessoa acaba tendo esses sintomas da ansiedade por causa dessa sobrecarga crônica que dá início a uma série de transformações no nosso corpo que vão desenvolvendo, então, como gritos de alerta, vão desenvolvendo esses sintomas, né? Então, até o quadro, o grito, também vem com aí um grito de alerta. Por isso, é necessário considerar muito bem antes de medicar. Aqui está uma imagem de Hipócrates, pai da medicina, e tem das suas frases, que é um dos princípios da medicina, os princípios éticos da medicina, que diz primum non nocere, ou seja, primeiro, não causar dano. Esse é um grande princípio forte da medicina. Então, se a pessoa tem a origem do problema na sobrecarga que ela impõe sobre a sua mente, sobre o seu corpo, e ela continua com essa sobrecarga, e ela busca na realidade um alívio dos seus sintomas para que ela possa continuar com essa sobrecarga, eu profissional, eu terapeuta, ao atender essa pessoa, eu devo colocá-la num caminho de melhora, porque eu fiz um juramento de primeiro não lhe causar dano. Afinal, a mudança ela não é fácil. E se eu não tiver uma boa motivação para mudar, eu posso não consegui-la, ou posso até mesmo desistir de tentar mudar, mesmo que eu conseguisse, se persistisse por mais tempo. E às vezes o medicamento faz isso, porque como ele retira o sintoma, ou ao menos ele alivia o sintoma, você acaba tendo uma diminuição do estímulo para a mudança, porque eu não quero ter o sintoma, é justamente por isso que eu vou atrás e busco a medicação. Então, como o medicamento me tira o sintoma, me tira o estímulo para mudar, porque eu não quero mais continuar assim. E aí acontece que o medicamento acaba me fazendo mal, porque me coloca num caminho de manter o ciclo da ansiedade, um caminho que eu vou causar dependência psíquica e química por causa da dependência, por exemplo, do medicamento, né? Então, e volto a deixar bem claro, como já dissemos desde o primeiro encontro, não é ser contra a medicação. Você tem um sintoma e nós percebemos que alívios são necessários. Por isso, nós buscamos eles, sejam alívios medicamentosos, seja, por exemplo, uma mudança de estilo de vida, uma caminhada na atividade física, que também traz alívio, seja desabafar com um bom amigo, que também traz alívio, seja desenvolver a questão da oração, da espiritualidade, alívios, esses ou outros, são necessários. Buscar o sol, né? O sol num horário adequado, ele também traz alívio. E veja bem, nós estamos falando, por exemplo, também de vitamina D. Vitamina D, a principal fonte é o sol. E o melhor horário para você buscar a vitamina D é o horário de sol forte, do meio-dia até as 2 da tarde. Só, claro, dependendo do teu tipo de pele. Não estamos aqui falando de prevenção de câncer de pele, estamos falando de obtenção de vitamina D. Então, pessoas, por exemplo, com a pele tipo a minha, a pele mais clara, devemos ficar 10, máximo 15 minutos no sol, nesse horário do sol forte. Pessoas com a pele mais escura devem ficar mais tempo, e assim, então, vão ter maior formação de vitamina D e os benefícios dela também para o controle da saúde mental, para o controle da ansiedade. Seja o calor que o sol traz, ou a própria insolação, a própria produção da vitamina D, é necessária para podermos então estar buscando a vitória sobre a ansiedade. E até mesmo a questão da respiração saudável. O oxigênio é um excelente calmante, né? Que nós estamos falando 6 grupos de alívios. Existem outros e devem serem buscados também. Nós, seres humanos, somos seres complexos. A ansiedade é um problema complexo. Por isso a resposta não é simples, não. A resposta ela é ampla, ela é complexa, mas é justamente ao buscarmos isso, buscamos aquilo que é o nosso objetivo de vida. Então, ao vivermos assim, estamos vivendo melhor. Estamos construindo a nossa felicidade, construindo a nossa saúde. Buscamos, então, esses alívios, eles são necessários, mas no devido tempo. Não posso viver aliviando. Eu tenho que
buscar a transformação. E para isso eu preciso entender a diferença da atitude ao estar então não apenas medicando, mas também medicando, mas estar vivendo esse processo de mudança da atitude. E que seja uma atitude positiva e não uma negativa para o controle da ansiedade. Assim eu vou enfrentar o meu temor, o meu leão da minha ansiedade, né? E eu faço isso calmo e sereno e tranquilo porque Deus está comigo. Ou eu aumento a minha ansiedade. E claro, já que eu estou buscando um alívio, eu devo aproveitar então esse tempo de alívio para aprender a ter então essa atitude positiva. Tudo o que vale a pena existe uma pena, existe um preço. E já que eu estou vivendo esse processo, eu vou aprender esse preço, que é a conquista da minha felicidade, a conquista da minha saúde. Sim, é difícil vencer a ansiedade, mas mais difícil ainda é ficar como está. No começo é até um processo assim meio artificial, sabe? E por favor, entenda bem, não é falsidade, é artificialidade, são coisas diferentes, porque todo o processo de aprendizagem, no início, ele é artificial. No início nós não temos pleno controle. É só quando se torna algo automático é que eu aprendi. E para ser automático ele tem que virar algo inconsciente. Mas no começo ele tem que ser algo consciente. Eu tenho que conscientemente interferir. Eu tenho que conscientemente aprender. Aí ele passa a ser então automático. Foi assim quando nós aprendemos a escrever, né? Então estávamos lá, pequenas sílabas, eu vou dizer lá, ba, ca, da, ou vamos, né? E assim eu vou citando as sílabas para poder entender justamente o que significa aquela palavra. E no começo, quando foi para ler banana, por exemplo, você começava a falar ba, babá, banana, banana, até sair a palavra banana. No começo foi altamente artificial, até virar algo automático, conforme eu fui sendo então alfabetizado, né? Isso foi existindo. Um exemplo agora então de uma atitude positiva. Como seria então uma atitude positiva em relação à ansiedade, por exemplo, mesmo em relação à questão do meu tratamento completo? Então eu tenho novamente aqui o meu termômetro, eu vou medir a minha atitude, a atitude do ansioso. Aqui seria o ideal, né? Então nossa referência, o pleno potencial do ansioso. O ansioso, geralmente, por causa das situações da vida, conforme já vimos aqui, ele opera acima desse potencial. Se o meu potencial é 100%, ele trabalha, ele opera em torno de 150%. Isso gera uma sobrecarga. E ao longo do tempo, essa sobrecarga ela deve ser, então, diminuída. Eu devo voltar para o meu pleno potencial. Ao diminuir a minha sobrecarga, eu tenho então um alívio da ansiedade, e é esse o caminho que nós devemos ter para vencer a ansiedade, para que realmente eu possa enfrentar o leão da ansiedade e dizer, não temerei mal algum, porque tu, o Senhor, está comigo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando eu permaneço nele, quando eu não largo a sua mão. Isso não é fácil, não. Nós temos que ser muito sinceros com a nossa espiritualidade. A gente pensa que está nas mãos de Deus, mas às vezes a verdade é que nós largamos a mão dele, que nós soltamos. E eu faço isso quando eu quero as coisas do meu jeito, no meu tempo, e não no tempo dele e da forma dele. Esse é um grande perigo para o ansioso cristão. Ele acaba deixando-se ser o seu próprio Deus e não deixa Deus ser Deus. Cuidado, meu amigo, que essa não seja a tua situação. Algumas vezes, infelizmente, eu me coloco numa situação assim. Deus tem me mostrado, eu tenho aberto os meus olhos e que você, assim como eu, nós possamos ter a vitória em relação à ansiedade, permitindo o poder de Deus trabalhar em nossa vida. Que Deus realmente vença e que nós entreguemos a vitória a Ele. Esse é o nosso desejo. Que tu possas realmente ser vitorioso com Jesus em ti.